Da Web Rádio Divina Providência, tudo bem com vocês? Que satisfação tê-los aqui de novo, mais esse dia para falarmos sobre um tema bem legal. Hoje nós vamos falar sobre doar-se e o quanto a gente se encontra quando a gente faz isso. Você já tinha pensado sobre isso? Às vezes isso pode soar um pouco estranho, assim, né? Como é que se doar pode ajudar a se encontrar? Mas hoje nós vamos explicar isso tudo, certo? E já temos algumas pessoas aqui conosco. Edivan, Padre Kleber, Padre, sua bênção. Interceda aí pelo programa, por favor. Pamela, enfim, várias pessoas aqui conosco. Obrigada. Espero que vocês gostem do programa. E vamos começar rezando, né, minha gente? Como sempre. Pedindo a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos rezar primeiro uma Ave Maria, pode ser? E depois a gente faz uma música. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Então é isso. Já estamos dedicando aqui o programa a todos os ouvintes, a todas as famílias, né? As nossas famílias, que Deus nos abençoe sempre e nos conceda a bênção de permanecermos na presença dele em todos os momentos, não é? E aí vamos pedir também para que venha o Espírito Santo ao nosso encontro, para que de fato ele possa falar aos nossos corações, pode ser? Vou cantar agora uma música então do missionário Shalom, que se chama Rua, pedindo para que o Espírito Santo esteja presente nesse momento. Pode ser? Canta comigo, você deve conhecer, já cantei essa música várias vezes aqui no programa. Quem não conhece vai conhecer agora. Muito bem. Vamos ver se esse playback entra, né, gente? É uma doideira. Tudo ao vivo e a cores, vamos lá. Foi. Agora vai. Pedindo então a bênção do Espírito Santo, pedindo para que ele esteja presente. Se preferir, põe a mão no seu coração para sentir, de fato, a presença dele aqui conosco. Pode ser? Mentalizando isso. O Espírito vindo ao nosso encontro. Acalmando, serenando. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado, com teu poder renova-nos, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós, protegendo, acolhendo as nossas famílias. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é recriado,
obrigada, Senhor, por estar aqui. Muito obrigada por mandar o nosso Espírito, o seu Santo Espírito até nós, também nos enviando como o Senhor foi enviado. Obrigada. Obrigada por nos fazermos instrumentos da sua vontade, do seu amor. Muito obrigada. Amém! Ei, forte, né? Já começando mesmo. Pra mim foi forte, não sei pra vocês. Olha, gente, enquanto isso entrou um monte de gente, várias pessoas falaram comigo e eu perdi tudo. Pera lá, quando eu tô cantando, gente, eu vou pra outro lugar. Mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pra ouvir. Entrou, aqui, ó. O povo desejando boa noite pra gente, que legal. Tereza desejou boa noite, Tereza. Heraldo, Rogério, Pamela, em oração aqui conosco, que legal. A Delma desejando boa noite. Alessandra, Edson, Marta, Vanessa, Fernanda, Web Rádio desejando boa noite. Ei, boa noite. Ailton, Rosângela, Jorge, Rosane, enfim, minha gente, compartilha essa live aí pra gente falar com mais gente sobre isso, sobre doar-se para encontrar-se. E o motivo pelo qual eu escolhi esse tema é porque, de fato, isso tem me preocupado muito, sabe? O número de pessoas que têm sofrido com depressão, com jovens, muitos jovens com tentativa de suicídio, pessoas que de fato perderam o sentido da vida, né? A gente já falou disso em alguns programas lá no começo, assim, do programa, e aí queria falar um pouquinho sobre isso de novo, mas agora mais principalmente sobre essa questão do quanto a gente só consegue encontrar o sentido da nossa vida quando a gente sai da gente mesmo. Porque eu tenho no meu trabalho, no meu dia a dia, encontrado muitas pessoas nessas condições, então, sofrendo muito, e isso com certeza tem a ver com o caminho que a gente tem tomado, assim, né, na nossa sociedade, de como têm sido as relações, não é? Que estão cada vez mais danosas, e por isso a gente precisa começar a olhar para isso, até se a gente não está sofrendo com essas coisas, porque provavelmente você deve conhecer pessoas que estão próximas a você, que estão passando por situações assim. E se você tiver essas informações, você talvez possa ajudar essas pessoas também, informá-las, né? Claro que também depende muito delas de buscar recursos para sair dessas situações difíceis que muitas vezes a gente se encontra. Mas, quando a gente tem informação, tudo facilita. E foi por isso que durante a oração eu pedi para que sejamos todos instrumentos de Deus. Que aí a gente pode aprender, entender um pouco do que está acontecendo com a gente, e talvez até entender um pouco do que está acontecendo com o outro e possivelmente ajudá-los. Certo? Vamos fazer isso, a corrente do bem? Acho que a gente está precisando muito disso, né? De fazer a corrente do bem. O mundo às vezes está passando por situações tão estranhas, assim, né? Eu tenho evitado mesmo assistir noticiário, essas coisas todas, por nível de notícias ruins que a gente tem sido bombardeado, né? E às vezes a gente fica com a sensação de que só existe coisa ruim no mundo, né? Que só tem coisa ruim acontecendo. Mas isso não é verdade, tem uma porção de coisas boas acontecendo. Uma porção de gente reunida querendo fazer coisas boas, inclusive pessoas muito jovens que estão empenhadas nisso. Por exemplo, no último fim de semana foi o congresso de jovens do Shalom,
não sei se vocês sabem, mas é um congresso anual e cada ano acontece num lugar. Esse ano aconteceu aqui em São Paulo e reuniu muitos jovens que estavam lá para falar de Deus, falar de coisas boas, muitos jovens que trabalharam e ajudaram para que esse evento acontecesse, e que depois eu vi relatos deles dizendo o quanto eles se sentiram muito bem, e dizendo assim, talvez foi o dia mais feliz da minha vida e tudo mais, por terem se colocado à disposição, por ter conseguido ajudar de alguma maneira, né? E às vezes com coisas simples, fazendo coisas simples, mas o quanto isso deu sentido à vida, né? Olha que coisa interessante. Então, por isso o tema de hoje é doar-se para encontrar-se. Porque o que acontece é que às vezes, claro que a gente tem que se conhecer, a gente já falou bastante disso em alguns programas, né? Da importância da gente se conhecer, da gente se questionar sobre o que está acontecendo dentro de mim, levar luz para os lugares obscuros dentro de mim. Isso é super importante. Mas isso não quer dizer que todas as respostas sobre você mesmo vão estar dentro de você, né? Então esse é o primeiro passo. Então, a gente sempre fala sobre a importância de repente, se você achar necessário fazer uma psicoterapia ou outros tipos de terapia que vão te ajudar a se conhecer, a se entender melhor, por que eu funciono desse jeito e não daquele jeito, se eu sou ansioso demais, por que eu sou muito ansioso, se eu, enfim, se eu sou muito estressado, por que eu sou estressado, se eu grito com as pessoas, eu não gostaria que isso acontecesse, de se perceber, né, de conseguir frear e não simplesmente reagir às coisas, né? É importante a gente saber que a gente é livre, e é livre inclusive para fazer aquilo que a gente acha que é difícil, aquilo que a gente acha que é sofrido, né? Não é livre só para fazer, tipo, eu gosto de tal coisa, vou fazer tal coisa. Isso não necessariamente é liberdade, né? Liberdade é também poder escolher aquilo que não vai me fazer tão bem, mas que eu sei que é o certo, que eu sei que pode fazer bem a outra pessoa. Olha que coisa interessante, né? Pensar em liberdade desse jeito aí. Eu escolho livremente não fazer só o que é bom para mim, mas escolho também fazer aquilo que é bom para o outro, né? A gente vai para um outro lugar aí de dimensão mesmo, né? E de responsabilidade. E aí um monte de gente entrando aqui com a gente, Célia, Rafael, Esvaldo, Eliane, obrigada por estarem aqui. Compartilha a live, gente, para todo mundo ouvir um pouquinho sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então é isso. Esse sair de si também é importante. Então é importante eu olhar para dentro, eu me conhecer, isso é importante. Mas aí eu não posso parar por aí. Por quê? O que acontece? Quando a gente começa a olhar para dentro, às vezes a gente encontra uma porção de coisas que nos desagrada, né? Por exemplo, às vezes eu percebo que eu não sou uma pessoa assim tão legal quanto eu achei que eu era, tão bem resolvida quanto eu achei que eu era. E se eu só parar aí, eu vou ficar o quê? Triste. Assim, e tendo péssimos pensamentos sobre mim. Nossa, mas eu sou péssima mesmo, não sei o quê. Não. Na verdade, a gente também precisa fazer esse movimento de olhar para fora, né? Então, mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, o que eu posso fazer por outras pessoas? O que eu posso fazer pelo mundo? Às vezes são coisas simples, sabe? Essa semana eu ouvi de uma amiga assim: ah, eu descobri quantas árvores precisa para fazer um pacote de folha de sulfite. E quando eu descobri isso, eu comecei a usar o verso da folha sulfite. Olha que pensamento interessante, achei muito legal. Porque às vezes a gente só usa a frente da folha de sulfite e já acha que tá bom, joga fora, né? Mas aquilo precisou de muitas árvores para fazer aquela folha, não é? Então, que legal se a gente puder usar o verso da folha. Ah, Thalia, mas isso vai mudar o mundo? Bom, isso pode fazer a diferença entre o número de árvores que nós temos. Isso já é algo bastante significativo, não é? Então, às vezes as coisas não estão. A solução das coisas não estão em coisas tão mirabolantes, mas pode estar em coisas mais simples, pequenas, né? Então eu quero um mais limpo, de repente posso pensar em reciclar o meu lixo, coisas assim. Coisas que a gente também já foi falando aqui, de pequenas soluções para pequenas coisas que ao longo do mundo vão fazer diferença se a gente começar a entender que todos nós somamos e juntos formamos o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive ele não é assim, tá por aí, né? Nós fazemos parte disso tudo que está acontecendo, dessa consciência e tudo mais, né? Então, muito interessante. Esse fim de semana, por exemplo,
Eu estive na minha cidade, sou do interior de Mogi Guaçu. Atualmente meus pais moram em Mojimirim e eu estava lá em Mojimirim. E aí fui numa quermesse de, de uma igreja lá perto de casa e tal, da casa dos meus pais. E uma amiga que sempre trabalhou nas quermesses, ajudando e tal, ela intimou a família toda dela a participar, a ajudar, né? Então tava ela, o esposo, os dois filhos, o genro, a nora, e aí ela chamou todos os irmãos, e ela tinha, acho que 10 irmãos. Estavam todos lá juntos, reunidos. E aí os irmãos trouxeram os respectivos maridos, enfim. Ela fez as contas e a família toda dela estava lá, resumindo, tinha umas 25 pessoas só da família dela trabalhando para que aquela festa acontecesse. E que aquele dinheiro ia ser revertido para pessoas de um asilo lá na cidade, né? Então, olha isso. Ela que teve essa iniciativa, né? De vou lá fazer alguma coisa boa, vou ajudar alguém. Ela fez com que praticamente a festa acontecesse, né? Porque ela arrastou a família toda. Olha o poder que a gente tem, né? E às vezes a gente nem sabe. Muito bem. E aí entrou mais uma porção de gente. E eu não vou meter as pessoas. Elaine, Romário, Jânio, Maria de Lourdes. Pessoal do Web Rádio falando que estamos ao vivo comigo. Ei, psicóloga Thalia Mãe. Um beijo, gente. Osmar, Denise, minha amiga Denise. Prazer vê-la aqui. Obrigada. Muito bem, gente. Vai comentando, perguntando aí que a gente vai conversando sobre isso tudo. Então, eu estava explicando que a gente precisa fazer um movimento de sair de si, né? Para encontrar, às vezes, o sentido das coisas, né? Porque é o que eu estava dizendo, se a gente olha para dentro, eu posso encontrar uma série de coisas nebulosas, eu vou encontrar as tristezas do meu passado, as feridas que eu não consegui resolver, não é? Isso tudo está guardado dentro de mim, né? Quem é que não tem uma história triste, né? Todo mundo tem uma história triste para contar, todo mundo passou por dificuldades nessa vida. Maiores ou menores, mas todo mundo passou, não é? Mas aí, como é que eu faço para sair disso então? Ao invés de eu ficar só com dó de mim, achar que, nossa, como eu sou sofredora e tudo mais. Eu olho para o mundo, né, gente? E olho para isso, para por mais que eu tenha essas dificuldades, essas questões que são difíceis para mim de tentar resolver e tudo mais, mesmo assim, qual é a parte que me cabe desse latifúndio, não é? O que que eu posso fazer por esse mundo? Ah, Thalia, é muito difícil pensar em alguma coisa que eu posso fazer por esse mundo. Muito bem, o que você pode fazer pelo ambiente que você está, por exemplo, né? Às vezes a gente custa dizer um bom dia, né? Porque já chega tipo, ai, de manhã. Eu sou dessas, gente, tenho dificuldade de acordar cedo. De manhã demora um tempo, assim, né? Pra conseguir dizer um bom dia animado. Mas felizmente, até a hora que eu consigo me arrumar e sair de casa, eu já consigo sair mais animadinha. Então eu consigo de fato dar um bom dia com cara de bom dia para as pessoas quando saem. Mas às vezes é só isso, da gente conseguir de fato desejar um bom dia para as pessoas e dizer, eu acho que eu já contei essa história aqui. Uma vez eu saindo de casa, desse meu movimento, ainda meio acordando, vamos lá, de manhã, e eu entrei no elevador do meu prédio para sair e tinha um senhor no elevador que eu não conheço, provavelmente ele não mora aqui no prédio porque eu só ouvi uma vez. Infelizmente eu só ouvi uma vez, porque o meu dia foi ótimo depois de eu ter encontrado com ele. Porque ele não disse bom dia, né? A gente faz esse cumprimento, né? Bom dia, bom dia. É um cumprimento. Mas ele não fez um cumprimento. Ele de fato me desejou um bom dia. Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: que você tenha um bom dia. Gente, eu saí do elevador animadíssima, porque eu saí de lá convicta de que eu teria um bom dia. E de fato foi ótimo, as coisas fluíram de um jeito muito legal. Então, às vezes é isso, sabe? É desejar do fundo do coração que o outro tenha um bom dia. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas aquele bom dia fez diferença na minha vida. Será que o seu bom dia também não pode fazer diferença na vida de outras pessoas? E o que acontece? Eu não contei para ele, mas eu poderia dizer a esse homem, se encontrasse com ele novamente, adoraria, inclusive, dizer: a sua atitude fez diferença na minha vida. Olha que legal, né? E isso é um sinalizador de que a gente está indo por um bom caminho, de que a gente está chegando num lugar legal, né? Eu comentei no programa passado dessa minha amiga, que me chamou de amiga anjo, e que diz que eu pude ajudá-la, né, em momentos difíceis, né? A minha felicidade em relação a isso, né? De certificar dentro de mim que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Assim, que as minhas limitações não me pararam, pelo contrário, né?
eu usei elas como ferramenta também para mesmo assim chegar próximo ao outro. Porque se eu acho que eu sou perfeita, que eu sou incrível, que eu sou the best forever, eu me afasto das outras pessoas, né? Eu me coloco acima e nem consigo ajudar ninguém, não é? Né? É... E aí, é importante, às vezes, quando a gente está em relacionamentos, olha aí, gente, semana que vem é dia dos namorados. Semana dos namorados, semana que vem, né? Que legal, né? Ter bons relacionamentos, se relacionar é uma coisa fantástica. Mas o quanto é importante também, e quantas vezes a gente vê que o quanto faz diferença quando um casal, por exemplo, opta por ter um filho, né? Ter filhos. É o amor gerando vida, né? E aí eles começam a sair de si e a prestar atenção nessa vida que eles estão gerando e no quanto isso pode germinar e gerar outras coisas e tudo mais, né? Mesmo se não é dentro da minha família e tudo mais, ainda tem essa possibilidade, né? De eu gerar, de eu proporcionar ajudas, comentei já muitas vezes do pessoal lá do Arsenal, né? Do Arsenal da Esperança, que tem esse movimento de cuidar do outro, de pessoas necessitadas, né? Entendendo que aqueles são nossos irmãos e que de fato a gente precisa cuidar deles. Ah, que interessante. O evangelho do fim de semana passado, no domingo, a missa girou em torno disso, né? O Evangelho falava sobre essa questão de guardar o sábado, né? Depois para os cristãos se tornou guardar o domingo, né? Então dizendo que é um dia do Senhor e que a gente tem que guardar e tudo mais. E aí o padre explicando, né? Que é um dia que não é só para eu fazer um monte de estripulia e beber e jogar bola e tudo mais, que você pode fazer isso também, pode jogar sua bola e tudo mais, mas que é um dia para olhar para o outro, né? Conviver em família, em comunidade, é um dia para fazer o bem, é um dia de ter a oportunidade, ele dizendo que mais do que o domingo, o homem ter sido feito para o domingo, o domingo foi feito para o homem, né? No sentido de que é um dia para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente conseguir fazer o bem. Me frisou muito isso, assim, um dia de caridade, né? Um dia de cuidar de outras pessoas. E aí, ele enfatizando isso, do que a gente está conversando um pouco, de como a gente se sente bem quando a gente faz o bem, né? Porque, obviamente, a gente não precisa pensar que a gente tem que fazer o bem porque a gente quer se sentir bem, né? A gente tem que fazer o bem porque é isso que a gente tem que fazer, na verdade, né? Mas também tem isso, também tem essa parcela de que isso nos revitaliza, né? Lembra quem a gente é, por que a gente existe, que existem milhões de possibilidades, né? Se a gente está descontente, a gente vê muito hoje em dia as pessoas reclamando muito, né? De fato, da condição que está o nosso país, da condição que está a nossa política, mas mais do que pegarmos em armas, né? A gente ouve também muitas pessoas falando sobre essa questão do armamento, as pessoas cada vez mais querendo se armar, se proteger, eu compreendo, né, que é um medo, né, assim, uma não confiança no Estado que faz com que as pessoas queiram se proteger sozinhas, então, né, não acreditam que o governo, que a polícia vai ser capaz de fazer isso por elas, né, então elas querem fazer com as próprias mãos. Mas ao invés de disseminar, né, o ódio, a raiva, a briga, o rancor, e esse olho por olho, dente por dente, então ninguém me proteger, sou eu que vou me proteger, e a gente começa a perceber todo mundo se armando mesmo, né? Não só fisicamente, né, com armas de fato, mas se armando com palavras, se armando com gestos, né, achando que sempre precisa se defender do mundo. Mais do que se defender, talvez a gente possa pensar um pouco disso, assim, se a gente quer um mundo com mais amor, que tal a gente começar doando o amor, né? Isso com certeza está disponível em algum lugar dentro de você. A gente pode só cavar um pouquinho, procurar um pouquinho e a gente vai achar, com certeza. Não é? Muito bem. E mais gente chegando. Lúcia, Albino, Irmã Rosa. E que bom. Obrigada por estarem aqui conosco. Bom, e aí
é importante a gente lembrar, então, que a minha vida ela não existe para mim mesma, né? Senão a gente começa a achar só que eu existo para os prazeres da minha vida, para eu sentir prazer, para eu estar sempre bem, para eu sempre ótimo, e fazendo coisas incríveis, e me divertindo e tudo mais. Não que você não possa fazer coisas incríveis e se divertir, claro que pode. Mas isso são prazeres passageiros, né? Eles são fugazes, né? Passam rapidamente. O sentido da nossa vida, da nossa existência está no outro. Está em compreender qual é o seu lugar no mundo, o que você pode fazer em relação a tudo isso que a gente falou já, né? Mas é o outro que valida, né, a minha existência, é o outro que valida o sentido da minha vida. Então, por isso a importância da gente ter boas relações, da gente se relacionar com as pessoas de maneira saudável, né? E conseguir, de fato, sair de si para conseguir produzir coisas que vão fazer diferença na nossa vida e que vão ser importantes para nós. Porque é isso, se eu só olho para mim, eu morro, né? Vira um movimento, um ciclo, assim, né? Vai para dentro, para dentro, para dentro, e você me sentindo cada vez mais triste. E podem vir sentimentos, doenças mesmo, como depressão, por exemplo. Que a depressão é justamente isso, essa questão da falta do sentido da vida. Eu perco o sentido da vida, nada faz mais sentido para mim. E aí, a minha tendência é continuar olhando mais para isso, mais para mim, porque tá doendo, porque eu tô sofrendo, e aí vai fechando, fechando, e a coisa vai ficando cada vez pior, né? Preciso, então, olhar o todo, né? Olhar o que eu posso fazer, qual é esse meu papel no mundo. Muito bem. E aí, minha gente, pensando nisso tudo que a gente está conversando, nessas questões que eu fui dizendo do que acontece quando a gente está voltado muito para si, e quando a gente tem dificuldade dessa questão de relacionar, né? De entender, de ver, de relacionar. Eu separei uma música para nós. Uma música que a intérprete que eu conheço essa música é a Marisa Monte, chama Dança da Solidão. Canta comigo? E aí depois a gente vai conversar sobre a música, pode ser? Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo, solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo, no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia, corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura, viu? Desilusão, desilusão,
danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. E é isso. Conheceu essa música, gente? Comenta aí como é que foi. Aqui não tem retorno, eu nunca fico sabendo se a música tá saindo ok ou não. Espero que sim. Mas por que eu escolhi essa música? Primeiro ela fala de o quanto é difícil viver a solidão, né? Dizendo que a solidão é lava que cobre tudo. E de fato é isso, né? Assim, se a gente se fecha na gente mesmo, nos nossos sofrimentos, nas nossas tristezas, é como se a gente permitisse que uma lava cobrisse a nossa vida e ela dificilmente vai gerar coisas boas, né? Assim, a não ser aquela solidão momentânea e produtiva que não é uma solidão só, sabe? Aquela em que você está com você mesmo, tá gerando coisas, gerando vida ali dentro, né? Assim, refletindo sobre você mesmo. Isso é muito produtivo, né? Assim, mas entendam então a diferença do que eu estou dizendo, que é quando eu escolho me isolar, né? Do mundo, da vida, das relações, essa é a solidão que eu estou dizendo que é maléfica, né? Até por isso, assim, até pelo que a música fala de desilusões, né? Quem de nós nunca passou por desilusões, né? Quem de nós nunca se decepcionou com as pessoas? As pessoas nos decepcionam muito, muitas vezes. E isso é porque nós também as decepcionamos, porque somos seres humanos. Ah, não, Thalia, mas eu não decepciono as pessoas. E se eu perceber que eu estou errada, eu peço desculpas e tudo mais. Sim, mas você espera que a outra pessoa te desculpe, pode ser que ela não desculpe. Assim, mas até isso, assim, quantas vezes, com certeza, nós magoamos outras pessoas, não temos nem noção do que isso está acontecendo. Do mesmo jeito que muitas vezes outras pessoas nos magoam, nos ferem, e elas mesmas não têm noção disso, né? Porque a gente se fere com coisas diferentes, uma coisa que me faz mal, que me maltrata, que me magoa, não necessariamente te magoa ou te faz mal, né? É assim mesmo. Se relacionar é difícil, é complexo, justamente porque somos únicos, porque somos seres muito particulares, não dá para generalizar, né? Mas a música continua dizendo aqui que a solidão é a amargura à minha boca e sob seus dentes de chumbo, né? Então, desse amargor da solidão, não é? Mas o quanto, por exemplo, nessas doenças que a gente estava falando, como depressão e outras doenças mentais, existe esse isolamento social, né? Assim, que me parece que me soa bastante com essa questão de sentir esse amargo, né? Tudo na vida é amargo, nada mais é doce, nada mais é agradável. E o quanto essa é a solidão que a gente precisa combater. Que é diferente da solidão de Jesus, por exemplo, quando ele subia ao monte, vou lá rezar, me deixa em paz, eu sozinho aqui. É uma solidão extremamente benéfica, importante, porque ele não estava só, né? Para encontrar com Deus, encontrar com ele mesmo e organizar as coisas. Isso é ótimo. Mas quando a gente vive a solidão, que a gente se fecha dentro de nós mesmos, que era um pouco que a gente conversou no começo do programa, essa é a solidão maléfica que eu estou dizendo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mundo no compasso da desilusão. Olha que interessante, né? Então, dizendo que a solidão muitas vezes está correlacionada com essa questão da... A solidão muitas vezes está correlacionada com essa questão da desilusão, né? Quantas vezes, eu já ouvi muitas vezes, vocês já devem ter ouvido também, depois de uma desilusão amorosa, de uma situação em que a pessoa sofreu, diz, nunca mais, não quero falar com ninguém, não quero mais me envolver com ninguém, não quero mais estar com ninguém. Tudo bem, mas e se não for para se relacionar, vai fazer o que então? Né, gente?
E aí eu não tô falando de relacionamento só afetivo, eu tô falando de qualquer tipo de relacionamento. Vai morar no meio do mato sozinho, sem olhar pra ninguém, pra não ter perigo de sofrer de novo? Não tenha medo. É assim mesmo. A gente sofre, a gente se magoa, depois a gente se recupera e segue. E aí o que a gente faz é aprender com esse sofrimento que a gente passou, né? Para que ele possa virar aprendizado e criar algo bom, né? E depois ela diz, danço eu, dança você na dança da solidão. E eu gosto bastante dessa metáfora, porque, de fato, quando a gente escolhe se isolar por isso, né, assim, sofre todo mundo, né? Como muitos de vocês sabem, eu já comentei em alguns outros programas, eu trabalho no hospital como psicóloga, né? E às vezes, por amor, as pessoas se isolam, não é? Para tentar prevenir, para tentar fazer com que as pessoas que ela ama, né, que a outra pessoa ama, não sofram. Por exemplo, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico, né, de uma doença grave, ela diz, não quero que ninguém da minha família saiba, não quero que ninguém saiba. Quero passar por isso só, né? Então escolhe a solidão. Né? E acho que o que eu vejo sempre é que acontece isso. Danço eu, dança você na dança da solidão. Por quê? Porque a família, obviamente, percebe que tem alguma coisa errada. Está acontecendo alguma coisa. E eu não estou sabendo o que é. E uma vez que eu não sou convidada a participar, que eu não sou informada do que está acontecendo, eu não posso opinar, não posso nem sofrer direito, porque eu não sei nem pelo que eu estou sofrendo. Né? E ao passo que aquele que escolheu o doente, que escolheu não compartilhar, também sofre muito mais, porque ele não pode pedir o colo, não pode pedir o ombro, não pode conversar, porque existe o pacto do silêncio, né? Existe o pacto da solidão. E aí todo mundo dança. É ruim para todo mundo. E aí aqui na música ele dá alguns exemplos desses sofrimentos que causam as desilusões e a solidão, né? Dizendo, Camélia ficou viúva. Olha como é difícil, né? Quando a gente partilha a nossa vida há anos com alguém e essa pessoa se vai embora. Muito difícil. Mas acho que também isso é importante para a gente lembrar que quantos e quantos casais, né? Talvez a maioria dos casais que eu conheço, reclama da relação, né? Reclama do parceiro, reclama, é difícil demais, meu casamento, não sei o quê. Não estou dizendo que seja fácil, né, minha gente? Mas quando a gente lembra, por exemplo, que vai acabar, talvez a gente consiga olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, que vai acabar. Vai acabar, né? Com certeza vai acabar. E às vezes é assim, uma perda desse ente querido, né? Que por mais que tenha essas dificuldades no conviver com ele, se tiver amor, vai sentir muita falta quando ele for embora, né? Então a importância da gente viver com intensidade, com verdade, com amor, cada dia, cada escolha. Acho que talvez essa é a mensagem que eu mais gostaria de transmitir hoje, sabe? Essa questão que eu estava dizendo do doar-se para encontrar-se e tudo mais, era muito disso que eu queria dizer. Que se a gente se doa só um pouquinho, se a gente faz mais ou menos, vou ali, mas não vou muito. Vou falar um negócio que eu acho que é importante, mas eu vou falar nesse. Isso não é um real doar-se. E aí o amor parece que não está ali de verdade, né? E aí a gente não consegue viver as coisas com a intensidade que precisa. E como é importante a gente lembrar que a gente vai morrer, que as coisas todas vão acabar. Tudo que você está vivendo, um emprego que você não gosta, vai acabar. O relacionamento que você tem vai acabar. Tudo. O carro que você tem, casa, tudo vai acabar, né? E isso dá a nós a real dimensão que tem que ter de viver com intensidade, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né?
Bom, e aí a música continua dando outros exemplos, né? Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Olha aí. Então, demos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, Joana se apaixonou, né? Quando a gente está apaixonado, é um momento que a gente vive a coisa com uma intensidade interessante, né? Que é um movimento, né? Forte, a paixão, né? Mas aí dizendo, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Então, acho que a vida dela perdeu sentido sem aquela pessoa. E aí, a saída era a morte. E aí, para isso, a gente precisa olhar com atenção também. O quão precioso é a nossa vida. E nada, absolutamente nada, pode ser colocado à frente disso, né? Achar que a morte, né, assim, que o suicídio é a solução para alguma coisa, minha gente, não é. E aí, agora eu estou dizendo para você que talvez algum dia pensou em fazer algo contra você mesmo, ou que conhece alguém que já fez, ou que te disse em algum momento que pensou essas coisas. O quanto é importante a gente procurar ajuda profissional para afastar esse tipo de pensamento, minha gente. Porque, de novo, um pensamento como esse está lá no que a gente discutiu no começo do programa, de estar em si mesmado, voltado só para si mesmo. Eu olho para o problema, acho que ele é maior do que eu, maior do que a minha vida, maior do que o sentido de existir. Não consigo ver uma outra solução para isso, então vejo a morte como solução. Suicídio não é solução para coisa alguma, minha gente. Pelo contrário, né? Então, se a gente conseguir olhar à nossa volta e ver quanto sofre um pai e uma mãe de uma pessoa que se suicidou, já parou para pensar nisso? Já tem pais amargurados de uma maneira que eu não sei, talvez isso nunca se cure, porque como é carregar esse fardo, né? Meu filho optou por não viver. Que pai fui eu, que mãe fui eu. Esse é o pensamento que vem. Então, tenho isso a dizer a você, né? Que se em algum momento esse tipo de pensamento passou na sua cabeça, ouça, você está precisando de ajuda. Pensar em se matar, pensar em fazer mal a si mesmo, não é normal. Não tem que ser visto como uma coisa normal. Certo? Combinado? Então, se você está pensando essas coisas aí, vai no posto de saúde mais perto da sua casa, procura um psicólogo lá. Vai numa faculdade que tenha clínica de psicologia, que também tem atendimento gratuito, vai atrás de um psicólogo lá. Se você tem plano de saúde, vai atrás do psicólogo do seu plano de saúde. Combinado? Muito bem. Voltando à música. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. Olha aí que coisa interessante, né? A gente conseguir usar essa questão do futuro e do passado no nosso momento presente. Às vezes é tão difícil, né? A gente põe uma porção de passado no nosso presente, né? E é isso que causa também a depressão, né? Porque eu fico vivendo do que foi, do que era, do que aconteceu, das coisas que eu não perdoei, das pessoas que eu magoei, dos erros que eu cometi. E quando eu ponho futuro demais, o que acontece? Fico ansioso, né? Começa a viver lá na frente ao invés de viver o aqui e agora. A gente só tem o aqui e agora, minha gente. Não tem outro lugar, não. Só esse aqui que você tá, nesse exato momento. Muito bem. Aí, repete o refrão, né? Danço eu, dança você, na dança da solidão. Aí ele diz: quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Olha, ele fala no começo dessa estrofe, de novo da solidão, né? Então, sozinho, pensando nisso que está acontecendo na vida, né? Mas aí parece que é um pensamento produtivo, não mais só tão solitário, né?
que conclui que tem uma fonte de água pura, viva, e que quem beber não terá mais amargura, né? E aí para cada um pode ser uma coisa diferente essa fonte, né? Para nós cristãos, com certeza a nossa fé é um norteador, né? Que vai nos dizer como é que é isso de viver para o outro, como é que é isso de sair de mim. E aí Jesus tem 1 milhão de exemplos na vida dele de como a gente pode e deve fazer isso, não é? Muito bem, eu estendi bastante na explicação dessa música, né, gente? E aí entrou mais um monte de gente aqui, não falei com ninguém, aquela coisa doida, né? Mas achei que era importante a gente falar sobre isso, principalmente nessa questão do sentido mesmo, o sentido da vida, né? Esse encontro real, né? O sair de si, sair de mim mesma e encontrar o outro, né? Senão, se eu não saio de fato de mim, não consigo ir realmente conhecer a outra pessoa, conviver com a outra pessoa, entender qual é a realidade dela, eu não construo uma relação real, né? O que acontece é que eu fico convivendo com as ilusões da minha cabeça, assim, né? Do que eu projeto de mim na outra pessoa, porque eu não consigo olhar para o outro. Se eu não consigo sair de mim, não consigo olhar para o outro e ver quem ele é, quais são as particularidades dessa pessoa. E aí eu vou poder ver que ela tem uma porção de coisas que podem ser parecidas comigo, mas uma porção de outras coisas que são diferentes de mim, né? E aí quando eu consigo fazer isso, eu consigo entender, né? Quem somos, onde estamos, o que fazemos, o que eu concordo, o que eu discordo, essas coisas todas. Certo? Muito bem, minha gente. Estamos chegando no fim do programa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito a presença de vocês, de terem acompanhado o programa aqui conosco. E aí, queria encerrar com música. Vamos cantar de novo o ar, para pedir de novo a intervenção do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente seja instrumento do jeito que a gente conversou agora, né? Entendi, tá, Thalia, foi legal, entender tudo isso que você falou para mim e tudo mais, mas que agora a gente tenha olhos atentos, não só atentos ao nosso sofrimento, mas também aos outros. O que está acontecendo à minha volta, minha gente? Por que eu estou no lugar que eu estou? Será que eu posso fazer alguma coisa aqui que pode ser interessante, que pode ser bom para as pessoas, para esse ambiente? Tem um filme que eu assisti recentemente, é um filme que já tem algum tempo, mas que eu acho que vale a pena você assistir, tem no Netflix, inclusive, que é um filme da Anísia da Silveira. Anísia da Silveira, não sei se vocês conheceram, se já ouviram falar, foi uma psiquiatra brasileira que revolucionou a psiquiatria, revolucionou a saúde mental, revolucionou o jeito de pensar a saúde mental no nosso país e no mundo. A Nise, ela, na época, em 1950, por aí, ela veio dizer uma porção de coisas, assim, né? Dizer que a gente precisava tratar as pessoas que tinham questões de saúde mental com respeito, não simplesmente trancá-las em lugares e isolá-las da sociedade, que na época era o que acontecia, né? E ela vem dizer, não, essas pessoas merecem o nosso cuidado, a nossa atenção, né? E eu me lembrei dela, eu me lembrei desse filme. Esse filme conta um pouquinho da história da vida dela e de como foi a atuação dela no trabalho. Chama Nise e o Coração da Loucura. Ela... Eu me lembro de um trecho do filme que ela assume uma ala do hospital psiquiátrico que estava abandonado, completamente abandonado, né? E aí ela chegou e estavam lá os pacientes jogados, o enfermeiro olhando pro céu, do tipo, o que a gente faz aqui, sentado, na boa, uma sujeira, um lugar horrível. E ela disse, muito bem, nós vamos pelo menos transformar esse lugar num ambiente mais agradável. Então vamos recolher esse lixo, vamos limpar esse chão, vamos... É isso, às vezes a gente pode pelo menos transformar o lugar que a gente está em um lugar um pouco mais agradável,
E claro que essa mulher fez isso, mas ela fez muito mais do que isso, né? Criou ateliês para os pacientes dela poderem se expressar, né? Através de tintura, de tintas, de esculturas, de argila, enfim. Criou um museu de exposição das obras desses pacientes depois. Fiz coisas incríveis, né? Com pessoas que eram simplesmente trancafiadas num lugar porque achavam que elas não tinham muito de viver em sociedade. Essa mulher, com certeza, fez coisas impressionantes, né? Essas pessoas estão por aí fazendo coisas incríveis. E a gente pode ser uma dessas pessoas. Acredito muito nisso, de verdade. Então, desejo do fundo do coração, né? Que o Espírito Santo te ilumine e te guie para que você também seja uma dessas pessoas que vai fazer a diferença onde você estiver. Combinado? Vamos rezar comigo para encerrar esse programa? Um beijo no coração. Obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro tudo é